pecado o cristão ficar triste? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal CRID. Eu sou o Abel Martins e hoje vamos falar sobre um assunto que muitas das vezes você pode dizer, mas que assunto estranho é esse? Claro que sim, ou claro que não, mas é um assunto que nos círculos cristãos muitas vezes passa como se fosse algo ruim ou até mesmo pecado. O cristão, ele pode ficar triste? Ele tem razão para viver muitas vezes cabisbaixo, chorar por conta disso? Vamos entender e através da escritura sagrada, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, entender, é pecado? Ficar triste todos nós ficamos, mas é errado? Vamos lá. Existe uma grande diferença entre a pessoa estar triste e a pessoa ser triste. Você e eu passamos por momentos como todo ser humano normal, situações complicadas em nossas vidas, perda de entes queridos, enfermidades, problemas financeiros e tantas outras coisas que nos fazem ficar tristes, né? São períodos da nossa vida onde nos entristecemos. Mas há pessoas que você olha para ela e ela se auto-intitula "sou uma pessoa triste". Não tenho gosto pela vida, não tenho razão para ser uma pessoa feliz. E é uma pessoa que muitas das vezes é taxada de depressiva. Existe uma grande diferença entre estar deprimido, que é um fator ali da tristeza mesmo em si, e a depressão, que é uma doença. A depressão é uma doença para que seja tratada com medicamentos, com tratamentos. Então temos que fazer essa diferenciação. O que a Bíblia fala sobre a tristeza? Se é errado, se é pecado, o cristão ele tem que estar sempre feliz, não importa o que esteja acontecendo, tem que estar com um sorriso nos lábios. Mas, se você e eu olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver que o próprio Deus, o Senhor dos Senhores, o nosso Criador, Salvador e Santificador, ele também possui esse pressentimento, vamos assim dizer, de tristeza. Quando o povo de Deus pecou contra o Senhor, a palavra diz que ele se entristeceu. A palavra de Deus diz também que o próprio Senhor Jesus se entristecia pela incredulidade dos seus irmãos. Os irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, não criam nele, nem os seus conterrâneos ali, né, de Nazaré, não criam nele. E a palavra do Senhor também nos ensina que não devemos entristecer o Espírito Santo. Se há essa possibilidade de Deus ficar triste, que dirá nós? O Senhor Jesus passou por uma situação muito, muito difícil antes de se entregar na cruz por amor a mim e a você. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, é retratado para nós, e também no evangelho de João, Jesus no Getsemane, ou o Horto das Oliveiras. E o interessante é que antes de tudo acontecer, Jesus precisava passar por esse jardim, né? Esse jardim da aprovação. Tá passando para você aí na tela Mateus capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O próprio Senhor Jesus, Deus feito homem, mostrando que ali na sua forma humana, entristeceu-se até a morte. Ou seja, uma angústia tão grande, tão terrível,
que aquilo lhe fez se entristecer. No Evangelho de Lucas, vai além, que diz que o Senhor começou a suar sangue. E cientificamente, se você estudar principalmente a Segunda Guerra, quando os nazistas estavam ali torturando os judeus, quando o ser humano entra num estado de angústia tão grande, realmente eles também começam a suar sangue pelos poros, pelas glândulas sudoríparas, que são as glândulas onde nós suamos, como aconteceu também com os judeus na Segunda Guerra Mundial. E Lucas ainda diz que Jesus, ao voltar, encontrou os seus discípulos dormindo de tristeza. A tristeza, ela existe. Ela não é um pecado. Mas não devemos permanecer na tristeza. O Salmo de número 30, versículo 5, diz: o choro ou a tristeza pode durar uma noite, ou seja, pode durar por algum tempo, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã que o salmista está dizendo é saber que a nossa tristeza não é eterna, não é contínua, porque nós temos um Deus da alegria. Nós temos alguém que sabe além daquilo que nós pensamos. Sabe o maior motivo das ansiedades que nós temos? É olhar somente o agora. Deus, ele olha o além. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus está além do tempo, como dizia C.S. Lewis. Mas nós olhamos para uma situação e pensamos: minha vida acabou, não há mais solução, só me resta me entristecer e aceitar. E muitas das vezes nós esquecemos que a primeira coisa que temos que fazer é buscar o Senhor. Antes de buscar o médico, antes de buscar o aconselhamento de alguém, antes de buscar ajuda financeira no banco ou qualquer coisa, buscar ajuda no Senhor. Lá em Neemias, o povo estava reconstruindo a cidade de Jerusalém, e a palavra de Deus diz que Neemias sentou-se e chorou amargamente por ver a situação que a cidade tinha ficado. Talvez você tenha feito isso também, chorado, se entristecido, não tenha visto solução para a sua vida, vivendo em tristeza e se sente: como é que eu posso me chamar cristão ou cristã, sendo que eu só vivo triste? O cristão tem que estar alegre porque foi salvo por Jesus. Muitos vão falar isso para você. Meu querido, somos seres humanos. Se é possível entristecer o Espírito Santo, que é Deus, se o Senhor Jesus, sendo Deus, se entristeceu, nós também fazemos parte desse órgão que sente alegria, raiva, que sente muitas outras coisas, inclusive a tristeza. Mas a boa notícia não é pecado, mas busque a verdadeira alegria, não no dinheiro, não nas coisas desse mundo, não nas pessoas. Somente um pode te dar alegria. Essa angústia do Senhor Jesus foi tão grande, e ele ainda carregou todos os nossos pecados, cravou-os na cruz do Calvário. Mas no domingo pela manhã, a alegria veio quando aquela pedra rolou e ele ressuscitou e está vivo. Vive em mim, vive em você. Se você tem sentido tristeza, convide o Senhor Jesus e diga: Senhor, o Senhor também sentiu tristeza, o Senhor também sentiu angústia, o Senhor também sentiu tudo isso, mas confiou no Pai. Me ensina, ó Senhor Jesus, a confiar em Ti, a confiar no Pai, no Espírito Santo, a confiar em Deus. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Canal simples, canal tranquilaço, sem muita firula, mas eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Muito